A quarta temporada de True Detective não nos dá elementos suficientes para que a gente chegue a essa conclusão. Eu tô chegando aqui porque eu quero. Oi, eu sou Henrique Massaro e eu acabei de assistir ao sexto e último episódio da quarta temporada de True Detective Terra Noturna, e eu tô aqui para falar sobre esse episódio com spoilers e também para fazer um pedido para HBO, para quem quer que seja. Não façam mais temporadas de True Detective. Deixa essa série do jeito que ficou. Já fizeram essa quarta aí que não, né? Ou se fizerem, se forem fazer, façam uma coisa realmente antológica, né? De separar as histórias. Não tentem mais fazer ligações com o que aconteceu nas temporadas anteriores, principalmente com a primeira, que é ali o ápice de True Detective, aquela coisa que revolucionou, fez parte de uma revolução na televisão e que, como eu já falei em alguns vídeos aqui, é uma das melhores séries que eu já assisti por causa dessa primeira temporada. Porque eu acho que True Detective Terra Noturna, ela gera comparações inevitáveis com a primeira temporada de True Detective, porque primeiro porque a gente sempre vai comparar, porque ali é o ápice da série, foi onde surgiu, e segundo porque a temporada, a Issa Lopes, que é a criadora, a HBO, enfim, criaram esse problema para si mesmas, que foi no momento em que decidiram fazer essas conexões dessa história que acontece na quarta temporada com muitos dos fatos e questões da primeira temporada. O que inicialmente me empolgou, mas tendo terminado de assistir esse último episódio, eu preciso dizer que achei, na maior parte, lamentável, porque pega elementos que não... Eu vou chegar lá, tá? Mas pega elementos super interessantes e não desenvolve eles para realmente fazer uma conexão, e mais do que isso, né? Ameaça e mexer no legado da série, que eu acho uma coisa muito complicada. Mas vamos lá, vamos falar então sobre esse episódio. Pra mim tá cheio de problemas, tá? Eu achei que, como eu imaginava, como eu disse na minha análise do episódio anterior, para salvar essa temporada seria necessário que esse episódio fosse perfeito de uma maneira que nenhum outro da quarta temporada foi. E, enfim, eu acho que não aconteceu mais uma vez, tá? Analisando como um todo o episódio, eu não acho o episódio ruim, tá? Acho que é um episódio interessante, assim, e tal. O problema é quando a gente analisa com tudo que veio antes e a quantidade de coisas que tinha que solucionar, ou pelo menos dar um estofo maior. O episódio começa, como a gente já imaginava, elas entrando na caverna, né, dando continuidade que elas tinham feito, o que a Danvers e a Navarro tinham feito no episódio anterior. E aí eu já começo a minha implicância. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, nunca estive numa caverna de gelo, mas esse interior me parece, assim, parece papel celofane, esse forrado, assim, numa sala. Achei bem estranho essa caverna, meio mal feita. Compara essa entrada delas na caverna com a entrada do Rust e do Marty em Carcosa, na primeira temporada, que é, de fato, são cenas que têm objetivos muito parecidos, que é, de fato, das protagonistas mergulhando ali no lugar onde tudo aparentemente vai ser solucionado. É uma discrepância, assim, do que aquilo representa e do que vai acontecer a seguir e tal, e da composição de cenário mesmo, para o que a gente vê aqui. E vai acontecer coisas parecidas, tá? Do ponto de vista do desenvolvimento das personagens, porque, diferentemente da primeira temporada, essa, que teve um pouco também, mas essa aposta muito em elementos clássicos de terror. Terror mesmo. Ela foi para esse lado do sobrenatural realmente, como a gente vai falar mais pra frente, mas ela usou elementos de terror em vários episódios, com alguns jumpscares de fantasmas mesmo aparecendo naquele momento que ninguém espera, quando uma porta se abre, depois ela se fecha, e aí tu toma um susto, que também não funcionou tanto, mas enfim, apostaram nesses elementos bem clássicos do terror, e acontece isso nesse episódio aqui. Inclusive numa cena da Navarro, que as luzes estão piscando, a gente vê um fantasma atrás dela, que a gente não sabe exatamente quem é, se é a mãe dela, se é a NK, se é o tal fantasma que mata os pesquisadores, enfim, eu tô me adiantando. Mas o que eu quero dizer é que esses elementos de terror aqui, eles são usados também para a gente conseguir mergulhar um pouco nos traumas das personagens. E isso eu acho que o episódio fez de um jeito legal, embora eu fique com um gostinho assim de quero mais. Muito por conta dessa temporada ter 6 episódios e não 8, como teve a primeira ou as outras. Mas também porque não é isso, faltou tempo e talvez faltou roteiro mesmo para que a gente entendesse tudo que está acontecendo, porque elas usam essa questão do terror, o fato delas estarem lá isoladas na caverna, que depois elas descobrem que tem uma ligação com a estação, né? A caverna é embaixo da estação de Tsalau,
E aí, nisso, né, nesse terror que acontece, nessa longa noite ali em que elas estão, a gente tem acesso à questão da Navarro finalmente sabendo o nome dela nativo, ela se conectando com a mãe dela, talvez, lá com aquelas visões daquele lugar que ela vai, sabe-se lá por quê, talvez, enfim, é o lugar onde ela foi durante a guerra, quando ela foi uma soldado e tal. Mas, enfim, é uma coisa mal feita isso tudo, eu acho, mas finalmente a gente tem essa conclusão do que a personagem vinha internamente buscando. E isso acontece muito por conta desse contexto todo ali da caverna e da estação ali. E no caso da Danvers é finalmente se conectar ali com a questão do filho dela, né, que morreu, com o Holden. Que é uma coisa que ela não quer saber e tal, ela não acredita nessa coisa sobrenatural, mas ela meio que se entrega a isso nesse último episódio. Um elemento de terror que leva a isso, por exemplo, é quando ela tá lá sozinha procurando a Navarro e passa uma calota de carro rodando, assim, representando ali o acidente de carro que matou o filho dela. E, de novo, são coisas que me incomodam porque eu acho que fica excessivamente pra gente tomar nossas próprias conclusões, sem que a série nos dê elementos para que a gente crie muitas teorias, e ao mesmo tempo que a gente não... Pode ser... porque o sobrenatural existe, é por conta da água contaminada que elas estão viajando. Quando eu digo que não nos dá elementos, é isso que eu quero dizer. Não se falou muito mais sobre essa questão da água. Então fica uma coisinha lá que, pode ser e tal. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria assim, não, a série comprou a ideia realmente do sobrenatural, dos fantasmas e tal. E isso me incomoda, porque é True Detective, não é uma série sobrenatural. Pelo menos não deveria ser. E eu acho que se for para ser, eu acho que não foi construído de uma maneira muito legal para que a gente fique realmente acreditando naquilo, de que a gente possa fazer essa suspensão de descrença necessária para comprar essa ideia. Mas beleza, o terror funciona, os elementos de terror funcionam para isso também nesse episódio, que é para a gente conseguir entender, avançar um pouco nos traumas delas e dar uma espécie de conclusão para isso. Falando de questões que acontecem no episódio em si, né? Eu falei da entrada da caverna e tal, desses elementos de terror. A gente descobre, tem revelações importantes nesse episódio aqui. A gente descobre, por exemplo, que as feridas no corpo da Anne foram causadas, né, por uma ferramenta que os pesquisadores utilizavam lá para o trabalho deles. Exatamente o formato dos ferimentos que ela tinha. A gente descobre também, quando elas encontram o Raymond Clark, que os pesquisadores estavam incentivando a mina, de fato, a poluir mais a região por conta deles estarem extraindo o DNA de um micro-organismo que potencialmente, pelo que eles conseguiram provar, segundo o Raymond Clark, tinha capacidade de mudar o mundo, de curar o câncer, enfim, curar várias outras doenças e tal, e era uma coisa que era muito promissora. Ele mantinha a relação dele com a Anne escondida porque ele sabia o que ela pensava da mina e tal, tinha medo que ela descobrisse o que eles estavam fazendo. Só que ela acaba, por isso que ele tinha um trailer lá para onde eles se relacionavam. Só que ela acaba indo lá e destrói 2 anos de pesquisas deles. E aí, tem 2 pontos, tá? Aí é um relato do Raymond, tá? A gente pode dizer tanto que ele é um narrador não confiável para elas ali, pra gente nesse momento, porque ele é um cara que dá umas boas viajadas, e porque ele mente para elas, né? Ele diz que ele não encostou na Anne e no fim do relato, no fim das imagens nos mostram ele sufocando ela até ela morrer, por mais que ele tivesse, né, enfim, chorando e tal. Mas as imagens, se a gente for seguir esse padrão, assim, assim como a Danvers contou pro Pryor lá que elas chegaram naquele outro caso e o cara tinha se matado, mas na verdade elas é que mataram o cara, as imagens estão nos mostrando o que aconteceu. Então, vou partir do pressuposto que o Raymond não é um narrador confiável para elas, mas as imagens não nos mentem. E aí, cara, essa cena deles, dos cientistas matando ela, para mim é uma coisa constrangedora. Eu já tinha achado a cena do episódio anterior, do Pryor matando o próprio pai. Aliás, parênteses, tá? Como isso impactou pouco o personagem nesse episódio, foi uma coisa, né? Enfim, fecha parênteses. Já tinha achado aquela cena mal escrita e mal dirigida, e essa pra mim foi uma coisa constrangedora. Um cientista maluco vê a destruição do trabalho, vai lá e começa a esfaquear, né? Cravar o objeto na N sucessiva mais de 30 vezes. Aí, 8 caras que estão lá, né, no total, vêm e fazem a mesma coisa.
A mesma coisa. Só o Raymond Clark tentou por um momento defender ela, porque estava apaixonado por ela, mas os caras tinham um trabalho que ia salvar o mundo e tal. Todo mundo ia ter essa iniciativa de ir lá e assassinar, sabe? E mais, a coisa é feita não só por sustentação da história mesmo, não são uma coisa que eu acho que faz tanto sentido, mas a coisa as imagens ali são, não há obviamente há uma brutalidade, mas não é uma coisa que nos deixa chocado, é simplesmente vários caras pulando em cima da menina ali e é isso, assim, não houve uma construção para que a gente pelo menos se surpreendesse com aquilo. Achei realmente mal feito, sabe? Um problema de roteiro e de direção mesmo. A língua é uma coisa que a gente não tem respostas, tá? O Raymond Clark diz que eles não arrancaram a língua dela. A gente fica levado a entender que o Hank, que foi a pessoa que mexeu, né, o policial que mexeu no corpo dela, foi ele que arrancou a língua e botou lá, deixou ela sem língua para passar o recado, né, para outras pessoas que protestarem contra a mina, que aquele seria o fim deles. A questão é por que ela voltou para a estação, né? E aí tem teorias. Tem um momento da Navarro que ela tá ali cortando laranja e ela olha para baixo da mesa e vê o formato da língua, né, no chão. E aí a gente pode pensar diversas coisas, tá? Seria esse espírito que levou a língua de volta para lá, para mostrar assim, vocês tentaram calar a Annie, mas a língua dela tá aqui, ela não vai se calar. E esse é o problema, todo o tempo a gente vê essas coisas e a gente fica, pode ser isso, pode ser, mas para muitas delas pode não ser nada. A série não dá sugestões e elementos suficientes para que a gente tire muitas conclusões. Enfim, eu tô passando por todos os pontos, vocês depois comentem aí o que vocês acharam, tá? Aliás, ficou bem claro que eu não gostei do final da série, tá? Do final da temporada, e não gostei da temporada como um todo. Mas eu já falei várias vezes que a primeira temporada, pra mim, ela é fascinante e ela tem um episódio que é, pra mim, perfeito, o melhor episódio da temporada, o melhor episódio de True Detective, e eu vou falar sobre ele num vídeo essa semana, na semana que vem, tá? Um vídeo chamado O Episódio Perfeito de True Detective. Até pra tirar esse gostinho ruim, assim, de não acabar desse jeito, né, eu quero terminar falando de True Detective sobre uma coisa boa, então fiquem de olho aí no canal. Voltando aqui ao nosso episódio, eles apostaram realmente nessa questão do sobrenatural, inclusive ele fala que ela está aqui há anos, e aí ele repete uma frase que pra mim foi a que mais me irritou, uma das coisas que mais me irritou com relação às conexões com a primeira temporada, porque ele fala, quando elas estão interrogando ele, né, o tempo é um círculo chato. Tudo isso está acontecendo, que é a mesma frase que o Rustin Cole fala para os policiais durante o interrogatório dele na primeira temporada. Só que ali havia uma questão assim, de ele tá nos propondo uma ideia, que é a M-Brain Theory, né, que uma questão física, inclusive, mas que conta com essas coisas meio de essa viagem e tal, que a gente ficava, o que será que ele está querendo dizer? Mas fazia sentido com o que estava acontecendo. E aqui não é que faz sentido com o que está acontecendo, aqui faz sentido com a teoria sobrenatural que a série criou. E aí, de novo, pra mim é um descompasso com o que True Detective já fez, tá? Mas beleza. Aí, vencida essa questão da língua, ou não, outra coisa que me irrita, assim, o que quer dizer o símbolo em espiral? A Danvers descasca uma laranja e olha que coincidência, a casca da laranja forma exatamente uma espiral no prato dela, que é exatamente a espiral que elas viram na tatuagem do Raymond, na tatuagem da Annie, elas viram no teto da caverna, que tinha a espiral em ossos formada. Só que assim, a espiral na primeira temporada era uma coisa relacionada ao culto, né, que lá no fim das contas estava associado a sacrifício de mulheres e crianças. E aqui, quando a gente descobre que na verdade quem matou os cientistas foram as mulheres nativas lá que protestavam contra a mina, elas fazem exatamente o mesmo símbolo na testa dos caras. Que aqui representa uma questão assim, o fantasma da Annie, enfim, eles a acordaram e tal, o fantasma que está lá há anos e anos, ele vai decidir o que faz com eles. Então isso é um símbolo para que essa entidade, enfim, essa coisa entenda. É um símbolo associado a esse ser de outro mundo.
Sendo que na primeira temporada não tinha nada a ver com isso, né? Era uma coisa da piração daquela galera. A única... Assim, e aí eu tô forçando pra fazer uma conexão, tá? A única coisa que eu consigo associar é o seguinte. A gente descobriu que a Tuttle Foundation, dos Tuttle lá, que mandam em Louisiana, que tem ligação com o culto, eles é que estavam financiando a estação de pesquisa. Então, digamos assim, eles já conhecem aquela região e os símbolos daquela região, e aí por isso eles levaram isso para aquele culto lá de Louisiana. Talvez seja isso. E se for isso, até ok, poderia ser uma teoria válida. Só que, de novo, a série, a quarta temporada de True Detective não nos dá elementos suficientes para que a gente chegue a essa conclusão. Eu tô chegando aqui porque eu quero. Porque, na real, pelo que foi mostrado, a simples citação da família Tuttle, o simples trazer esse nome foi ridículo, porque eles não usaram para nada isso. Se fossem fazer essa teoria que eu acabei de inventar aqui, porque eu fiquei pensando depois, pelo menos que né, teriam feito algo. Mas não foi trazido o nome dos Tuttle e não foi feito nada com isso. Assim como a Espiral, foi trazida para fazer uma conexão, fazer a gente pensar na primeira temporada e no fim não ter absolutamente nada a ver, né? Enfim, essa questão de terem sido as mulheres que foram lá pegar os cientistas, eu achei interessante. Principalmente a maneira como ela chega à conclusão, que é de colocar o produto ali para depois usar a luz UV, né, para ver as marcas das mãos abrindo o alçapão, e elas veem que é da mulher que não tinha os 2 dedos, né? As mulheres que, só voltando para quem se perdeu, que trabalharam fazendo faxina na estação e por isso elas conheciam os caras, sabiam como entrar lá. Mas a maneira como a Denver se dá conta disso, eu achei assim, bem batido. Elas estão falando sobre, ela fala do alçapão. O que tu falou? Aquela coisa muito clichê do gênero, assim, né? A pessoa tá falando uma coisa que não tem nada a ver e a outra tem um estalo ali. E eureka, é isso, vamos voltar lá. Enfim. Mas a maneira como foi solucionado depois eu até achei interessante. E aí as mulheres, né, vão para todas armadas, vão lá e mandam os cientistas pro meio da neve. E o que matou eles, aí não tem muito como discutir, né? Foi esse fantasma. Eles não morreram congelados, como já ficou claro no episódio atrás. Então a série acredita nessa história. Que pra mim, não só não faz sentido muito com True Detective, como não me convenceu. Tentando esquecer todas as outras temporadas. O que foi mostrado aqui não me convenceu tanto. Eu achei no mínimo um terror fraco. Tá? Enfim, é a minha opinião. Outra coisa que não tem muita explicação, tá? O crucifixo da mãe da Navarro, que ela tinha quando elas eram crianças, a Navarro jogou pela janela numa cena de episódios atrás, e agora ele misteriosamente apareceu preso no cabelo da Danvers. Ok. Existe alguma teoria? Essa eu confesso pra vocês que eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Travis Cole, outro nome trazido nessa temporada para ligar com a primeira, que é o nome de quem? Do pai do Rustin Cole, né? Um cara que viveu no Alasca, como foi dito, que morreu de leucemia, como foi dito na primeira temporada e é dito nessa, e que foi o namorado da Rose. Não usaram esse cara para absolutamente mais nada. Eu diria até que foi uma referência, como outras, foi uma referência gratuita, desperdiçada. A única coisa que a gente pode chegar a concluir é que, de repente, vamos lá, a Rose foi quem matou ele. Por quê? Porque ele morreu de leucemia, como ela diz. Ela disse que ele entrou no gelo e nunca mais voltou. Na primeira temporada, o Rust fala que ele morreu de leucemia mesmo. E os policiais dizem pra eles que nunca houve registro de que ele teve leucemia. Então, o que eu tô juntando as peças aqui, e juntando com o fato de que ela diz pro Pryor, que ela deixa evidente pro Pryor, quando eles vão jogar o corpo do pai dele no gelo e tal, não é a primeira vez que ela faz isso, talvez ela tenha, não deliberadamente assassinado ele, mas talvez um combinado entre eles, e ela fez uma espécie de eutanásia para que ele morresse e não sofresse com a leucemia. Novamente, conclusões que eu tô chegando. Alguém pode vir dizer, mas é legal quando a gente chega às nossas próprias conclusões. Sim, eu acho que é legal. Só que eu acho que é mais legal quando existem mais elementos que nos permitam chegar a essas conclusões. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que a série, pelo pouco tempo que teve, pelos problemas de roteiro, eu acho que ela não forneceu esses ingredientes todos que a gente precisava. Realmente uma pena. Outro ponto que não... Por que elas ouviam a Danvers, a Navarro, e assim como cientistas, por que elas ouviam ela estar acordada? Era um chamado que elas estavam recebendo? Uma incumbência de que elas tinham que resolver esse caso? Enfim. E por fim, a Navarro morreu, ela é um fantasma, o que aconteceu com ela? A Danvers disse que vocês não vão encontrar ela no gelo.
E aí a gente, e mais cedo no episódio, ela diz, quando chegar o seu momento de partir, por favor, volte e tal. Dando a entender que ela pode ter o mesmo destino da mãe e da irmã dela, né? E, enfim, ela deixou souvenirs ali, ela deixou a escova de dente pro namorado, ela pegou, de alguma forma, ela encontrou o ursinho sem um olho, que era do filho da Danvers, deixou pra Danvers, e ela desaparece, ninguém mais encontra ela. E na cena final a gente vê as duas, né, no mesmo lugar, só que fica, aí eu acho até legal, assim, fica sugestivo, fica no ar se elas de fato estão juntas e só a Danvers sabe o paradeiro da Navarro, ou se, como aquela divisão na tela que há entre elas propositalmente, representa realmente que elas estão separadas por outro plano, que a Navarro virou mais um dos tantos fantasmas daquela região. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Quero saber o que vocês acharam. Desculpa se eu estava mal-humorado demais nesse vídeo. Essa temporada me decepcionou um pouco. O episódio, analisando ele separadamente, eu não acho ele tão ruim, mas considerando que é o episódio que vai concluir a temporada, eu confesso que eu tinha uma esperança um pouco maior a respeito dele. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, clube de membros, valeu demais. Tudo isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo e também fiquem de olho para os próximos vídeos, onde eu vou lançar o vídeo chamado O Episódio Perfeito de True Detective. Beleza, gente? Até o próximo vídeo e tchau!